Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais esta aula. Eu sou a professora Aldenira Mota e vou estar aqui com vocês e vou fazer minha descrição. Eu estou hoje usando blusa e calça preta, tá? E uso o cabelo bem curtinho e também uso óculos. Estou aqui no estúdio da Multirio. A nossa aula de hoje é de História com o tema do bonde ao VLT, transporte público. Então, gente, para essa aula, o que eu trouxe de proposta para a gente trabalhar juntos? Eu trouxe um texto para nós lermos e depois nós fazermos perguntas para esse texto para a gente poder compreender mais a mensagem desse texto. Então, vamos para essa leitura? Os meios de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Antigamente, o Rio de Janeiro se limitava à área equivalente ao atual centro. Com a modernização e o desenvolvimento da cidade, houve a necessidade de melhorar os meios de transporte para a mobilização das pessoas. Os primeiros ônibus surgiram em 1837 e eram puxados por animais, antes dos motores serem criados. Outro transporte importante foi o bonde, porque ligava mais lugares que o ônibus. No início também era puxado por animais. Apenas em 1892 se tornou elétrico. Não podemos deixar de falar do trem, fundamental na ligação entre o centro e os bairros do subúrbio. O metrô é outro transporte sob trilhos. Ele começou a funcionar com apenas 5 estações entre a Praça 11 e a Glória. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o transporte chamado VLT, Veículo Leve sob Trilho, que foi inaugurado no ano de 2016. Então, gente, acabei de ler esse texto com vocês, espero que você tenha acompanhado daí. E quando nós lemos um texto, nós precisamos fazer perguntas para esse texto para a gente poder entender mais a mensagem dele. Então, vou fazer aqui algumas perguntas e nós vamos identificando aí no texto. Vamos nessa? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: qual é o título do texto? Bom, o título do texto vem lá no começo, né? Então, qual é o título do texto? Nós estamos vendo aí os meios de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Depois disso, eu trouxe uma outra pergunta e eu tenho certeza que você vai conseguir também responder e identificar essa informação. A minha pergunta é o seguinte: qual é o assunto desse texto? Quando a gente vê no título, ó, os meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro, a gente já está vendo que o assunto do texto é esse. No título ele já anunciou esse assunto, né? Então, nós sabemos que são os meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo que nós vamos lendo, fazendo as perguntas e vamos identificando, né, qual é o assunto, do que trata o texto. E nós temos a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês. Nós estamos falando de meios de transporte. Eu quero saber quais são os meios de transporte que aparecem nesse texto. Vamos identificar? Então, pessoal, no primeiro parágrafo, a gente vê que é um parágrafo introdutório para dar a introdução ao texto. Mas nós vemos que já no segundo parágrafo, nós temos um meio de transporte, que é o ônibus. No terceiro parágrafo, nós identificamos outro meio de transporte, que é o bonde. Nós também temos aí o ônibus, mas ele já foi falado no segundo parágrafo. No próximo parágrafo, nós temos o trem, que é outro meio de transporte. Em seguida, nós temos o metrô. E, por último, nós temos o VLT. Então, gente, nós vimos aí os meios de transporte que aparecem no texto. Vocês sabem o que é VLT? E essa informação tem no texto? Vejam aí. Olha aí, ó, veículo leve sob trilho. Nós identificamos o que significa essa sigla. E, pessoal, continuando a perguntar aqui pelo texto, vocês estão vendo quantos parágrafos a gente tem? A gente sabe que o parágrafo é para introduzir um novo assunto, né? E aí, vamos contar comigo quantos parágrafos a gente tem nesse texto? Então, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos nesse texto.
Então, gente, viram como é interessante e legal a gente fazer pergunta para o texto para a gente poder compreender melhor esse texto? Essa técnica ou essa estratégia de leitura que eu trouxe para vocês, vocês podem usar em qualquer texto que você for ler. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Esteja sempre aqui com a gente, porque esse projeto, esse programa só existe por você, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.